Mas eu falei que ia simular a tabela, então eu vou fazer. Perturbem nas redes do GE para eles fazerem a simulação. O lance está fortalecendo aqui, está quebrando um galho, mas a gente sabe que o simulador do GE, com todo o respeito do mundo, o melhor para se simular é o que a gente está mais acostumado. Então, se vocês puderem perturbar lá, vai fortalecer. Vamos fazer um campeonato, vamos fazer uns cenários, primeiro do Corinthians ou do Fluminense, enfim, vice-versa. Vamos fazer um cenário para o Corinthians escapar, um cenário para o Fluminense escapar, que eu sei que o foco aqui da simulação, a gente sempre simula avaliando muitos times da parte de baixo da tabela, ainda mais quando tem time grande brigando para não cair. E depois a gente faz o cenário com a simulação mais real, tipo, tentando observar melhor cada cenário de jogo e tal, tudo certinho, beleza? A gente faz uma simulação positiva para o Fluminense para ver com quantos pontos ele terminaria, uma positiva para o Corinthians para ver com quantos pontos ele terminaria, e depois faz uma mais próximo do que a gente espera que seja a realidade dos jogos, já? A do Fluminense e do Corinthians que a gente vai fazer aqui não é a que a gente vai fazer na simulação real. A gente vai fazer do zero. A gente só vai fazer uma um pouco mais rápida aqui, positiva, pra gente ver o que esses times precisam pra escapar, entendeu? Renato e Estágio estão tirando os dois pra merda. O Renato fez simulações que o Juventude perderia tudo. E o Estágio falou que o Juju vai cair. Cara, então, eu não acho que o Juventude vai fazer um campeonato forte até o final, mas até agora tá fazendo um campeonato muito bom. E porra, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês não precisam levar a ferro e fogo a simulação que a gente tá fazendo. A simulação que a gente tá fazendo é uma projeção. Antes do jogo, Juventude e Botafogo, a gente achava que o Botafogo ia ganhar. E o Juventude ganhou. Acontece. Tá ligado? Acontece. Da mesma forma que antes de começar o campeonato eu fiz uma simulação, eu botei o Botafogo brigando lá em cima e eu fui achincalhado pelo chat. O bagulho acontece, mano. Da mesma forma que ninguém previa que o Fluminense fosse fazer o campeonato que tá fazendo. Mas tá, vamos fazer uma simulação positiva pro Fluminense aqui. Vamos botar o Fluminense vencendo em casa. Ó, mas o meu time não vai perder pro Fluminense, não vai perder esse jogo pro Corinthians. Tudo bem. Eu tô tentando fazer um cenário positivo para esses times, pra gente ver aqui o que eles precisam para não cair, tá? A gente já vai fazer a simulação normal. Eu só tô fazendo um cenário positivo para Fluminense e Corinthians para ver o que eles precisam para não cair. Só para deixar claro. Vamos lá. Fluminense vence em casa o Atlético Paranaense no jogo adiado. Depois, ele... vou botar que ele vence o Corinthians, tá? Em casa. Aí eu vou botar que ele perde pro Galo. Jogo difícil, fora de casa. Empata com São Paulo. O time do São Paulo também é chato. E ele vai jogar com Juventude. Juventude tá bem. Vou colocar mais um empate. Botei até agora 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates, tá? Fluminense e Botafogo no Maracanã. Jogo entre ou antes das quartas da Libertadores. Mas aí, existe a possibilidade do Botafogo também estar disputando. Os dois caíram na Copa do Brasil, mas os dois estão vivos na Libertadores. Não tem como a gente fazer a previsão que um vai estar e o outro não, entendeu? Então, se os dois vão estar, a gente coloca a projeção desconsiderando. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o Fluminense perdendo pro Botafogo e vou botar o Fluminense ganhando fora do Atlético Goianiense, tá? Botar o Fluminense ganhando fora aqui. Aí depois ele enfrenta o Cruzeiro em casa, botar um empate, o time do Cruzeiro tá chatinho. Perde pro Flamengo. Lembrando, eu tô tentando fazer um cenário positivo, então vai ter que ter algumas vitórias aqui que não são esperadas, tá? Por exemplo, o jogo contra o Vitória no Barradão é uma pica voadora. Provavelmente o Vitória vai pontuar nesse jogo, mas na simulação eu vou colocar o Fluminense arrancando uma vitória, pra gente poder fazer uma simulação positiva pra ver o tamanho da dificuldade e do que o Fluminense vai precisar fazer pra se safar. Vou botar vencendo o Grêmio em casa. Aqui, muito provavelmente nessa simulação ele vai conseguir se safar, tá? Contra o Inter fora, vou botar que busca um empatezinho lá. O Inter até agora não tá jogando. Fortaleza em casa, mais um empate. Criciúma em casa, vence. Já deve estar 45, 43. Aí pega Atlético Paranaense fora, vou botar que perde. Cuiabá em casa, vence. E aí Palmeiras fora, perde. Ou seja, eu botei o Fluminense fazendo uma campanha boa, tá? Uma campanha boa. Ainda assim, ele escaparia lá pela última rodada. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão falando de ser campeão, eu tô botando só o Fluminense jogando e mais ninguém jogando, caralho. Com 46 pontos, provavelmente o Fluminense ficaria na agonia ali até a penúltima rodada, porque eu botei o Fluminense vencendo a penúltima rodada, então ele precisaria chegar ali na penúltima rodada, na última,
dependendo de vitória. Então, tipo, se a gente esperava aí que o Fluminense fosse conseguir escapar um pouco antes, nessa simulação aqui, ele já teria um pouco mais de dificuldade. Contabiliza aí. Alguém faz a conta aí. Eu botei uma vitória pro Fluminense, outra vitória, duas, derrota, duas vitórias, uma derrota, duas vitórias, uma derrota e um empate, duas vitórias, uma derrota e dois empates, duas vitórias, duas derrotas e dois empates, três vitórias, dois empates e duas derrotas, é isso, né? Três vitórias, três empates e duas derrotas, 3-3-3, 4-3-3, 5-3-3, 5-4-3, 5-5-3, 6-5-3, 6-5-4, 7-5-4 e 7-5-5. Então eu botei 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. São 17 jogos que o Fluminense tem por jogar. 51 pontos que o Fluminense disputa. E eu botei fazendo 26. O Fluminense disputa mais 51 pontos. Eu coloquei fazendo 26. 26% de 51 é praticamente ali 50%, né? 50% seria 25,5%. 26, sei lá, 51%. 50 e 51% ele precisaria fazer uma campanha oitavo colocado para cima, a partir de agora. Minto, porque ele não precisaria fazer 46, né? Minto. Então vamos colocar que ele precisaria fazer, com 43 ele escapasse, ele precisaria de 23 dos 51 e não 26. 23 dos 51 já seriam uns 47 de aproveitamento e tal. Ele precisaria fazer uma campanha ali de 10º colocado para cima. No momento, o Fluminense faz uma campanha de 18º. Ele tem 31% de aproveitamento e precisaria ter uns 47, 48, tá ligado? É complicado. Se você for avaliar as últimas rodadas, o Fluminense faz, mas é difícil. E o ponto é, ainda que ele melhore muito, no que ele oscilar de novo, ele já se coloca numa situação complicada. Então a probabilidade é que o Fluminense continue nessa briga por um período considerável, tá ligado? Porque, por exemplo, aí ele vai e vence o Corinthians, aí depois ele pega o Galo fora. E aí se perde pro Galo, ele já se mantém ali na briga contra o rebaixamento. Aí depois ele pega o São Paulo. Vamos supor que consegue vencer o São Paulo. Se ele já perder para o Juventude, ele já se complica de novo. Então é uma briga difícil. Agora vamos fazer a simulação dos jogos do Corinthians. O Corinthians tem 22 jogos até o momento. Então o Corinthians já é uma outra situação, porque ele não tem jogos atrasados e ele tem um jogo a menos que o Fluminense por jogar, né? O Fluminense joga mais 17, o Corinthians joga mais 16. Então vamos tentar fazer a mesma tabela positiva que a gente fez para o Fluminense, só que agora para o Corinthians. Vamos colocar que ele busca um empate contra o Fluminense. Vai anotando aí, alguém anota aí, por favor, mano. Pra gente não precisar fazer aquele cálculo no final. Alguém anota aí. Vamos botar que ele busca um empate contra o Fluminense no Maracanã, tá bom? Ele perde pro Fortaleza fora. O Corinthians pega Fluminense fora, Fortaleza fora, Flamengo em casa, Botafogo fora. E aí depois tem um jogo mais tranquilo que é contra o Atlético Goianiense, tá ligado? Mas tá bom, vamos lá. Empate contra o Fluminense fora. Perde pro Fortaleza fora. Vamos botar que ele busca um empate contra o Flamengo em casa. Pô, mas aí ele perde pro Botafogo fora. Mas ele vence o Atlético Goianiense. Mano, vamos... A simulação é positiva. Vamos botar uma zebra. Vamos botar uma zebra aqui. Pera aí. A ideia é fazer uma simulação positiva. Empate contra o Fluminense. Vamos botar ele vencendo o Fluminense, tá? Na simulação positiva. Na simulação positiva do Fluminense, o Fluminense venceu. Na simulação positiva do Corinthians, o Corinthians vence, ok? Vamos botar aqui, ó. Vitória contra o Fluminense. Derrota contra o Fortaleza. 1-1. Empate contra o Flamengo. Derrota contra o Botafogo. Vitória contra o Atlético Goianiense. Aí ele enfrenta o São Paulo e, busca um empate dentro do Morumbi, que é difícil. Só que ele vence o Internacional na Neoquímica Arena. Tu tá forçando? Mas, gente, é pra forçar. É a simulação positiva. A gente tá colocando um cenário pro time escapar do rebaixamento. Com uma situação positiva até onde ele ia sofrer. Entendeu? A gente já vai fazer a simulação
mais próxima da realidade, entendeu? A ideia é essa mesmo, entendeu? Pra gente ver o quanto a gente precisa forçar pro time não cair, tá ligado? O do Fluminense forçou menos, porque a situação do Fluminense é menos pior. O Fluminense tem um ponto a menos, mas tem um jogo a menos e tem um time que atua ultimamente melhor que o Corinthians. Corinthians e Atlético Paranaense. Cara, eu vou botar o Corinthians empatando com o Atlético Paranaense em casa e vencendo o Cuiabá, confronto direto fora. Palmeiras vai vir babando nesse jogo pra rebaixar o Corinthians, mano. Mas ele vai vir assim, babando, mano. Se babando todo, mano. Pô, vou fazer a mesma coisa. Vou botar o Corinthians arranjando 3 pontos contra o Vitória no Barradão, que na simulação real eu não vou colocar, porque jogar contra o Vitória no Barradão é muito difícil. Eu vou colocar o Vitória fazendo ponto e vou colocar o Corinthians perdendo no clássico pro Palmeiras. Eu vou colocar ele empatando contra o Cruzeiro, vencendo contra o Vasco, e o Corinthians perdeu pro Vasco no turno. Botar que empata contra o Criciúma fora, empata contra o Bahia e perde pro Grêmio, porque alguma hora tem que perder. O Corinthians fecharia com 45 pontos nessa simulação. A gente fez uma simulação que o Corinthians jogou 16 jogos, venceu 6, empatou 6 e perdeu 4. Ou seja, ele disputou 48 pontos e fez 24. Ele fez 24 em 48, ou seja, ele fez exatamente 50% de aproveitamento. O Corinthians teria que fazer justamente um campeonato de 8º colocado para cima, tá ligado? Porque ele passaria o Atlético Paranaense com esse aproveitamento. Ele faria 50%. O Atlético Paranaense tem 48%. O problema é, o que o Corinthians vai arrumar nessa sequência agora? O Corinthians só vai ter final de campeonato. Enfrenta o Fluminense fora, Fortaleza fora, o Flamengo em casa e o Botafogo fora em sequência. Se o Corinthians chegar na 27ª rodada, faltando 11 para acabar, e ele não tiver pelo menos 27 pontos, tendo vencido 2 desses jogos, já complica muito. E tem outra coisa, o Corinthians se classificou na Copa do Brasil. E o Corinthians joga a Sul-Americana. Então, diferente do Fluminense, que rodou na Copa do Brasil e agora se concentra em 2 competições, o Corinthians tem 3. O Corinthians disputa a Sul-Americana, o Corinthians disputa o Campeonato Brasileiro e o Corinthians disputa a Copa do Brasil. Ele vai precisar priorizar algum desses. Tá ligado? Ele vai precisar priorizar algum desses. A Sul-Americana é um torneio internacional importante, não tanto quanto a Libertadores, mas ele até, assim, pô, pior que tá difícil, mano. Já tiveram Sul-Americanas muito mais fáceis recentemente. Tá difícil, mano. Pô, Fortaleza, Bragantino, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Boca, LDU. Tá difícil, mano. Tá difícil, velho. Achei que tava mais viável. Tá complicado. Mas tá bom, tendo simulado a situação do Corinthians positiva, tendo simulado a situação do Fluminense positiva, vamos tentar fazer uma simulação mais real agora. Só que aí eu já peço pra vocês, mano, não seja aquele cara chato que vai ficar, ai, o meu time não perde esse jogo. O que mais tem é flamenguista que vem aqui e não aceitam colocar o time dele sem ganhar. Ai, é óbvio que vai ganhar do Palmeiras. Ai, é óbvio que vai ganhar, do São Paulo. E tudo bem, o Flamengo pode ser favorito em uma porrada de jogos, mas no campeonato ele vai perder alguns, ele vai empatar alguns. Nos últimos 2 jogos, perdeu um, empatou um. Os times oscilam, tá ligado? Então a gente vai acabar oscilando em alguns jogos na simulação. Agora, vamos tentar deixar os times em par de igualdade, com a quantidade de jogos aqui, só pra gente tentar arrumar um pouquinho dessa bagunça que a CBF fez. Porque é muito difícil a gente fazer uma simulação partindo do princípio que um time vai ter 17 jogos, outro vai ter 22, outro vai ter 20, outro vai ter 19, outro vai ter 18. Então é complicado. Eu vou botar o Grêmio vencendo o Criciúma na Arena e o Cruzeiro vencendo o Inter no Mineirão, tá? Eu vou botar o Galo vencendo o Grêmio também na Arena, só que agora na MRV. E o Inter empatando com o Juventude em casa, tá? Não vou colocar vencendo, mas também não vou colocar perdendo. Nona rodada, nenhum jogo adiado. 10ª, nenhum jogo adiado. 11ª, nenhum adiado. 12ª,
nenhum adiado. 13ª, nenhum adiado. 14ª, nenhum adiado. 15ª, nenhum adiado. 16ª tem jogo adiado. Meu Inter perde pro Juventude? Pô, tô tentando te ajudar aqui, cara. Tô tentando te ajudar, viado. Mas aqui eu vou botar uma vitória do Bragantino. E eu vou botar o Juventude vencendo o Cuiabá. Vou botar o empate do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Vou botar o Inter perdendo pro Flamengo. Pô, mas eu não acho que o Inter venha numa disputa pro rebaixamento. Eu acho que o Inter vai ter um ano broxante. Mas eu não acho que vem pro rebaixamento, tá ligado? Não acho, de verdade. Mas enfim, aqui a rodada a gente já teve. Aqui eu vou botar o Atlético Paranaense vencendo o Galo em casa. O Criciúma vencendo o Bragantino. Pô, o Vasco vencendo o Cuiabá. Cara, eu preciso botar o Inter vencendo algum jogo. Eu não acho que o Inter não vai vencer nenhum, pô. Pô, vou botar que ele busca um empate ali contra o Bragantino. Tá, vou botar que ele vence o Atlético Goianiense aqui, tá? Mas tá complicado, velho. Vai vencer o Cuiabá. O Inter não vai cair, tá? Calma. O Inter não vai cair na simulação. Mas que tá difícil, tá. Que tá difícil, tá. É porque, mano, até o torcedor mais colorado, porra, ele assiste um jogo do Inter. Mano, o Inter é um time, mano, que parece que joga sem tesão, tá ligado? O Inter, ele te passa uma sensação de que ele tá ali forçado, sabe? Uma sensação de que ele tá ali, mano, por estar, sabe? É um time estressante, entendeu? Vamos colocar aqui um empatezinho contra o Fortaleza. E o Fortaleza tá bem. Eu não acho que o Fortaleza vai brigar pelo título até o final, mas eu acho que vai fazer uma campanha foda e termina entre os 6 e 5, tá? Termina entre os 6 e 5, ok? 21ª, 22ª rodada. 23ª, Galo vence o Cuiabá. O Cuiabá vai ter que tirar ponto de alguém, tá? Até agora não tá tirando. Pô, vou botar o Bragantino vencendo uma. Poderia não ser contra o Fortaleza, né? O Bragantino também tem tabelinha chata demais. Mas vou botar vencendo uma. Flu sem áreas, Ganso, Cano e Mano Menezes. Contra o Corinthians que você tá falando? Imagino que seja, porque o Ganso tá suspenso, o Cano tá lesionado, o Mano Menezes eu acho que ele tomou o cartão. E o Arias... O que? O Arias foi suspenso? Pô, mas vamos lá, vamos falar em efeito prático. O Cano tá suspenso e nada, hoje é a mesma coisa. O Cauã Elias tá aí fazendo gol todo jogo. O Arias faz muita falta. O Ganso faz muita falta. O Mano Menezes, ele não vai estar na beira do campo, mas ele vai estar com o radinho ali falando com o auxiliar técnico. Porra, não é... Tipo, faz diferença, mas não é um desfalque assim absurdo. Eu acho que os dois mais chatos mesmo são o Ganso, que é o maestro do time, e o John Arias. Eu acho que é. Eu acho que o mais problemático nisso tudo são eles dois. Agora, tem a volta de um Thiago Silva importantíssimo, que descansou no último jogo contra o Vasco e não jogou, tá ligado? Mas vamos lá. Eu vou botar, mano, um empatezinho aqui. Vou botar o Cap vencendo o Juventude. Botar Criciúma e Vasco empatando. Que rodadinha difícil de simular, viado. Que rodadinha difícil de simular, mano. Quantos jogos você já simulou até agora? É a primeira rodada, eu só simulei os jogos atrasados. Pra ficar todo mundo com a mesma quantidade. Entendeu? Já vou falar antes, tá? Hoje é dia 11. Eu tô falando sobre o jogo do dia 17. Eu vou entrar forte em cartões nesse jogo aqui. É o jogo da vida pros dois times, mano. Os dois times vão ter que pontuar a qualquer custo aqui. O Fluminense, que melhorou muito sua situação no campeonato, mas já perdeu, então, pô, continua ali na zona maldita, como diz o Dezão. E o Corinthians que, porra, ainda pontua, busca um gol no final, mas não vence, não consegue somar 3 pontos. Pô, talvez o pior ataque do campeonato. Não, o segundo pior. O Fluminense tem 16... Não. O Fluminense tem 16, o Atlético Goianiense tem 17, o Inter tem 18 e o Corinthians tem 20 gols. Então, é o quarto pior ataque do campeonato. Tipo assim, é o quarto pior ataque e é top 5, top 6 piores defesas. É top 5 pior saldo de gol também. Moleque, o brasileirão que o Corinthians tá fazendo é assustador, moleque. Mano, é foda porque eu não gosto de colocar muito empate, mas essa rodada aqui, a vontade que dá é colocar tudo empate. Tudo não, né? Porque eu já coloquei algumas vitórias aqui. Pô, vou botar o Cruzeiro vencendo Vitória dentro do Barradão. É difícil, mas, pô, esse time do Cruzeiro me agrada, tá ligado? O time do Cruzeiro me agrada. Mas é um jogo difícil, tá?
É um jogo difícil. Cara, eu não vou mentir pra vocês não, mano. Tendendo a colocar o Botafogo vencendo no tapetinho, mano. No primeiro turno, se eu não me engano, foi 2-0, né? Teve o gol do Luiz Henrique de fora da área. É porque é cruel, porque não me surpreenderia em nada se o Flamengo fosse lá e ganhasse. O Flamengo contra o Botafogo, historicamente, ele pega uns jogos chaves assim, vai lá e vence, tá ligado? Ano passado mesmo, dentro do tapetinho, o Flamengo, fez o resultado lá, num Botafogo ali, tá ligado? Próximo do título. Mas eu vou botar uma vitória do Botafogo. Vou botar uma vitória do Botafogo aqui. Eu acho que o Flamengo deu uma oscilada no campeonato agora e o Botafogo no tapetinho é chato. Mas enfim, qualquer resultado aqui, mano, se fosse uma vitória do Flamengo, eu acho que também seria aceitável. Esse jogo aqui, mano, tô muito ansioso, mano. É um clássico que hoje em dia é muito bom de assistir, tá ligado? Os dois times com um investimento brutal, com um time muito bom. O Botafogo ainda com a chegada do Almada aí. O Flamengo, pelo visto, fez uma proposta de mais de 100 milhões pelo Alcaraz, tá ligado? Southampton. Foi de 100 milhões? 109 milhões. E já deve recuperar esse dinheiro aí com uma eventual venda do Wesley. Pô, é uma loucura, né, mano? Olha isso aqui, cara. A Atalanta faz proposta por Wesley do Flamengo e valores podem chegar a 120 milhões. É porque na simulação, colocaria uma vitória do Fluminense nesse jogo aqui. Mas o fato do Fluminense ter perdido Arias, o fato do Fluminense ter perdido Ganso para esse jogo, eu acredito aí num empate com gols. Eu vou colocar 0-0 porque eu não faço saldo de gol aqui e tal, mas empate daria no mesmo. Eu acredito que o Fluminense sofra gol do Garro, um gol do Thales Mágico e tal, mas eu acredito que o Corinthians sofra também. Então, eu acho que daqui, mano... Eu já coloquei quantos empates até agora? 3? Não, coloquei 2 empates. Eu só vou botar mais um empate, eu não vou botar mais de 3. Se a gente for pra escolher Fluminense, Corinthians ou Palmeiras e São Paulo pra empatar, qual que vocês vêm comigo? Tá, tem um pouquinho mais pra Palmeiras e São Paulo. Então vou botar um Palmeiras e São Paulo aqui. O São Paulo vem numa crescente, o Palmeiras não vem performando tanto. Mas o jogo é dentro do Allianz, então dá pra colocar um empate aqui. E aqui a gente vai ter que decidir um vencedor. Fluminense e Corinthians. Vamos ter que decidir um vencedor. Bota um placar logo, Jesus, que demora. Ah, meu amigo, mas a gente quer fazer a simulação um pouco mais na moral, vai demorar mesmo, viado. Com todo respeito, sem querer ser deselegante, eu juro que eu não tô te cortando, tá? Mas, viado, se tu quiser fazer na correria, tem o link aí. É foda que parece que eu tô sendo escroto, viado. Porque não tem jeito, mano. A gente quer fazer um bagulho mais honesto aqui, mais fidedigno, tá ligado? O Fluminense não perde no Maracanã com mais de 50 mil pessoas há anos. É verdade, mas eu não tô querendo zoar. Não é sempre que o Fluminense joga pra mais de 50 mil torcedores. É um bagulho que não acontece sempre. Mas ainda assim, tem uma quantidade de jogos considerável, realmente. É uma estatística até bizarrinha do Fluminense, que o Fluminense não costuma perder em casa quando tem mais de 50 mil no Maracanã. Cara, eu vou botar o Fluminense vencendo esse jogo, mano. O fato é que se eu não colocar o Corinthians vencendo esse jogo aqui, dificilmente o Corinthians vai vencer qualquer outro jogo que venha na tabela na continuação, tá ligado? No São Januário nem cabe 50 mil. Aí quando o Vasco quer botar um jogo pra mais de 50 mil, ele joga no Maracanã. Essa é a vantagem de ter um estádio, né? O Fluminense não tem. Aí você tem que avaliar isso. Me desculpa, tá ligado? Você tem que avaliar isso. São Paulo é pai do Palmeiras? Então... mas o empate aqui tá suave, mano. O empate aqui tá suave. O empate aqui tá suave. Vamos colocar, mano. Vamos colocar essa vitória do Fluminense aqui. Depois a gente bota uma vitória da Juventude, uma vitória do Palmeiras, uma vitória do Atlético Mineiro. Essa sequência do Corinthians é uma sacanagem sem tamanho, né, mano? Rebaixou o Cuiabá? Não, mas não sou eu que tô rebaixando o Cuiabá. O Cuiabá está se rebaixando. O Cuiabá tá fazendo uma campanha tenebrosa. São 4 derrotas consecutivas. Acabou de perder em casa, um jogo que ele tava empatando no segundo tempo. Tá com 17 pontos. O Cuiabá tá querendo se colocar mais próximo do Lanterna do que do primeiro fora da zona de rebaixamento, porra. Não vem colocar a culpa em mim. Chegou um maluco ali, deu 70 tiros no cara, o cara tá ali esfacelado no chão. Aí eu cheguei, falei, morreu. A culpa não é minha que ele morreu, pô. Tá ligado? É difícil, mano. É difícil, mano. E pior que eu botei ele perdendo pro Palmeiras no Allianz, né? Não é como se ele estivesse perdendo pro Atlético Goianiense, pra algum outro time que tá mal. Cara, eu vou colocar o São Paulo vencendo a Vitória, o Flamengo vencendo o Bragantino. Tá, já colocamos... Temos mais 5 jogos pra simular. Só pode empatar 2. Só pode empatar 2 dentro daquele limite que a gente fez de no máximo 3 empates por rodada, pra gente ficar mais próximo do que o que costuma acontecer por rodada. Normalmente a gente tem, nessa rodada a gente teve 1, 2, 3, 4 empates.
Na última, a gente teve 1, 2, 3 empates. Na anterior, a gente teve um empate só. Antes, a gente teve 3 empates, 3 empates em 6 jogos. Então, a média é essa. 3, 4 empates por rodada. Então, vamos tentar colocar um limite de 3 empates por rodada para a gente tentar ter uma média de pontuação mais próxima no final, já? Vamos colocar o Cruzeiro e Inter empatando. A gente precisa de mais 2 vitórias, lembrando. E eu vou botar um empate do Vasco com o Atlético Paranaense. Eu não vou botar o Vasco vencendo esse jogo em casa, não. A gente precisa colocar 2 vitórias e um empate nesses 3 jogos aqui, tá bom? 2 vitórias e um empate. Eu vou colocar o Botafogo perdendo pro Bahia. Ah, Renato, eu vi um comentário aí, né? O Botafogo jogou, bem, só perdeu pro Bahia porque foi assaltado. Tudo bem. Só que é normal você perder um jogo ou outro no campeonato. O Botafogo hoje perdeu pro Juventude. E o Bahia, time chato dentro da Fonte Nova. Eu acho que nesse jogo aqui, se a gente tiver que escolher acho que dá pra colocar o Bahia vencendo. Eu vou colocar o Fortaleza vencendo o Corinthians e eu vou empatar o jogo entre Criciúma e Grêmio, tá? Se eu for empatar o jogo entre Bahia e Botafogo, eu preciso colocar uma vitória em Criciúma e Grêmio, tá ligado? Criciúma vence em casa? Será que é manhã de Bolazier? Se bem que eu tenho que colocar o Criciúma vencendo uma mesmo. 4 empates, fechamos assim? Tiveram rodadas com 4 empates. Eu acho que o ideal é a gente manter ali com um máximo de 3, entendeu? Tá bom. Vamos deixar essa com 4 e a gente manter a regra de 3 depois. Cruzeiro vence Atlético Goianiense. Vou botar o Vasco perdendo uma, tá? Não coloquei o Vasco perdendo até agora. Vou colocar o Vasco perdendo uma. Eu botei o Bahia vencendo, empatando e vencendo. Vou botar o Bahia perdendo uma. Até porque eu não botei o Bragantino ganhando nada até agora. E não é que o Bragantino é favorito contra o Bahia, tá? É que é normal resultados assim acontecerem. Nosso campeonato é muito nivelado. Cara, essa rodada aqui eu vou te falar, mano, que tá muito difícil de achar vitória. Você tá maluco que o Vasco não vai ganhar em 6 jogos? Eu botei o Vasco perdendo, empatando e eu botei vencendo o jogo adiado contra o Cuiabá. Então eu simulei 4 jogos do Vasco. Eu botei uma vitória, 2 empates e uma derrota. Como assim não venceu em 6 jogos? Mas vamos lá. Vou botar o Cuiabá vencendo uma. A gente precisa achar mais 3 vitórias aqui em 6 jogos. A gente pode botar 3 empates e a gente pode colocar 3 vitórias. A tabela do Fortaleza também dá uma engrossada, mano. Porque eu vou manter. Eu não acho que o Fortaleza vai brigar pelo título até o final. Eu acho que o Fortaleza vai cair um pouco na tabela. Eu vou colocar o Botafogo vencendo no tapetinho. Já tem 4 vitórias aqui, 5 vitórias. Precisamos de 2 vitórias em 5 jogos, tá? 2 vitórias em 5 jogos. Eu vou botar o Grêmio vencendo o Galo na arena do Grêmio. O Grêmio já voltando a jogar em casa. Eu vou botar um empate entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu vou colocar um empate entre Juventude e Inter. Um empate entre Fluminense e São Paulo. Eu vou botar uma vitória do Flamengo aqui. Palmeiras vence o Criciúma. Botei 2 vitórias e uma derrota pro Galo. Cara, o Botafogo vence o Corinthians. Mano, meu amigo, essa tabela do Corinthians é uma loucura, viado. Eu vou botar o Cruzeiro vencendo o São Paulo. O São Paulo não perdeu ainda na nossa simulação. Flamengo vencendo o Vasco no Maracanã. Vou botar o Fluminense empatando com o Juventude. O Vitória vencendo o Atlético Goianiense. Família, o Atlético Goianiense precisa vencer algum jogo, tá? Só pra avisar vocês, o Atlético Goianiense não vai terminar o campeonato com 12 pontos. Não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Isso é uma afirmação. Não é uma possibilidade. Eu tô afirmando. O Atlético Goianiense não vai terminar o campeonato com 12 pontos. Ele vai pontuar. Vão ter times que vão perder pontos pro Atlético Goianiense. A gente precisa colocar ele pontuando, mano. Até agora a gente não colocou. A gente botou o Atlético Goianiense perdendo tudo. Cara, eu vou botar ele vencendo. Vou botar ele vencendo uma. Em algum momento ele vai ter que vencer, cara. Tem um empate na rodada, a gente ainda pode colocar mais 2. Vou botar o empate Cap e Fortaleza. Vou botar o Bahia vencendo o Atlético Mineiro. Bragantino e Grêmio empatando. O Galo vence o Braga. O Corinthians vence o Atlético Goianiense. Cuiabá precisa pontuar também, mano. Vamos botar a vitória do Criciúma lá dentro do Heriberto Rios, então. Vamos lá. Fluminense e Botafogo. Já vou botar um empate. Fortaleza e Bahia. São Paulo vence o Internacional. Tá o Palmeiras vencendo o Vasco.
Botar o Vitória vencendo o Juventude. Botei o Botafogo não vencendo o Fluminense. Vou botar o Flamengo não vencendo o Grêmio. Tem 2 empates na rodada. O terceiro aqui eu vou botar o Cruzeiro perdendo uma. Tá? Porque o Cuiabá precisa pontuar. Precisa em algum jogo vencer aqui. 28ª rodada. Vamos lá. Bahia vence o Criciúma. Botafogo vence o Grêmio. Mano, eu vou botar Cruzeiro vencendo o Vasco. O Vasco vencendo um jogo, empatando 2 e perdendo uma porrada. Mas eu não vou mentir não, tá? Eu gosto de pesar com o Vasco, porque eu jogo a expectativa lá embaixo. Por exemplo, eu não coloquei no script o Vasco vencendo o Fluminense. O Vasco botou 3 pontinhos na conta do pai. E aí eu fico feliz demais da conta, entendeu? Porque eu fico ali no meu pezinho no chão. Ai, o Vasco não vai ganhar. Ai, o Vasco não vai ganhar de ninguém. O Vasco vai lá e toma. Ai, o Vasco sei lá o que. O Vasco vai lá e toma. Flamengo vence o CAP. Fortaleza vence o Cuiabá. Inter vence o Vitória. Rodada dos mandantes aqui, né? São Paulo. O Corinthians busca um empate contra o São Paulo. Só um empate na rodada até agora, né? O Fluminense vence o Atlético Goianiense. Juventude e Bragantino empatam. Palmeiras e Galo. O Palmeiras vence. 3 empates na rodada, ok? Minto, 2 empates. Essa rodada a gente colocou menos que nas outras, tá? Vai ter uma que a gente vai poder botar uma a mais aí, porque essa aqui a gente não botou os 3. Atlético Mineiro vence o Vitória. Já vou botar o Vasco vencendo o Juventude. Criciúma vencendo o Atlético Goianiense. Vou botar o Corinthians vencendo uma. Flamengo empatando com o Bahia. Palmeiras vencendo o Bragantino. Tem quantos empates aqui? Um empatezinho. Vou botar que o Grêmio vence o Fortaleza. Eu não acho, como eu já disse, que o Fortaleza vai fazer campeonato de brigar pelo título. Ainda que eu ache que ele vai fazer um campeonato foda. E tá fazendo, tá? Tá em quinto aqui. Fluminense e Cruzeiro dentro do Maracanã. Vou botar um empate. Tá? Na minha simulação, o Fluminense não perde a 5 jogos. Na minha simulação, o Fluminense não perde a 5 jogos. Ainda que tenha empatado 4 desses 5, né? Eu vou botar... Tá, depois a gente faz uma análisezinha. E vou botar, mano, o Atlético Paranaense vencendo o Botafogo no seu tapetinho, né? Tá aí, mais um empate. 2 empates, 3 empates nessa rodada. Ainda tem uma que a gente pode colocar 4 empates, tá? Ainda tem uma que a gente pode colocar 4 empates. Botafogo vence. Flamengo vence. São Paulo vence. Vou botar o Atlético Goianiense vencendo uma aqui. Eu acho que essa rodada aqui vai ser a que a gente vai colocar 4 empates, tá? Eu acho que essa rodada vai ser o que a gente vai colocar 4 empates. Um é Cruzeiro e Bahia. Fortaleza vence o Galo. Vou botar aqui no clássico, o Inter vence o Grêmio. Pô, tô botando o Palmeiras com 4 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder. Vou botar ele tropeçando contra o Juventude. Um empate e um empate aqui. 3 empates. Essa rodada aqui foi a com 4 empates. Cara, o Corinthians aqui também já não perde a 4 jogos, tá? Empatou 2, venceu 2, tá bom? O Corinthians na simulação não perde a 4 jogos. Fez 8 pontos dos últimos 12. Mas ainda tá na zona, 2 pontos de sair. Palmeiras vence Fortaleza. Atlético Paranaense vence Cruzeiro. Atlético Mineiro vence o Internacional. Cara, eu não consigo botar o Corinthians perdendo nada, filho. O próximo jogo eu vou botar o Corinthians mamando. Grêmio vence o Atlético Goianiense. Flamengo vence a Juventude. Eu acho que o Botafogo vence o Bragantino. Eu só coloquei um empate nessa rodada, tá? Um empate nessa rodada. Nos últimos 5 jogos eu botei o Vasco perdendo 4. Vou botar o Vitória ganhando um jogo no Barradão. Temos Vasco, Bahia, Criciúma e São Paulo. Vou botar um empate em cada. Um empate aqui, um empate aqui. 31ª rodada. Vitória do CAP. Pô, eu vou botar uma vitória do Botafogo. Eu vou botar uma vitória do Bragantino. Eu vou botar o Flamengo perdendo uma. Eu vou botar o Fluminense vencendo o Grêmio. O Internacional vencendo o Criciúma. O Galo vencendo o Atlético Goianiense. E aí os 3 empates estão aqui. Não, eu tô botando o Bahia... Cara, eu tô botando o Bahia empatando muito, tá? Eu tô botando o Bahia empatando demais aqui, mano. Tá ligado? Demais, cara. Botei ele vencendo. Mas também eu não boto o Bahia perdendo nada, né? Não boto o Bahia perdendo nada. Eu boto o Bahia empatando demais. Tá, mas vamos continuar. Tá aí, ó. Vitória do Bahia. Vitória do Bahia aqui. Juventude se embaça na tabela de uma forma. Tem quantos empates na rodada, mano? A gente tem nenhum. Pô, na minha simulação, o Corinthians não perde a 5 jogos. Nos últimos 15, fez 9 pontos. Vou botar um empate em cada aqui.
Um empate em cada aqui. 2 empates na rodada. 33ª rodada. Vitória do Palmeiras. Vitória do Botafogo. Vitória do Cruzeiro. Vitória do Flamengo. Isso aqui não vai acontecer, tá? Esses times aqui vão estar com menos pontos. Vou colocar o Flamengo perdendo pro Bahia aqui. Vou colocar o Botafogo perdendo pro... empatando com o Braga Bull, tá ligado? A gente vai ter que dar uma nerfada nesses times. Vou colocar o Palmeiras empatando com o Fortaleza. Aqui já fica um pouco melhor. Já fica um pouco mais próximo da realidade. Ainda tá difícil, né? Ainda tá um pouco acima do padrão. Mas já melhora. Vitória e Corinthians. Empate. Cara, eu vou botar o Corinthians perdendo uma. Vou botar a vitória do Vitória. Vitória do Vitória. Fortaleza e Vasco. Vou botar o Vasco buscando um empatezinho lá. Nesse jogo aqui, o Fortaleza é favorito, tá? O Fortaleza é favorito. Mas dentro da nerfada que eu fiz no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras e no Cruzeiro, eu tô fazendo a mesma coisa com o Fortaleza. Já tem um empate na rodada. Internacional e Fluminense. Cara, eu vou botar outro empatezinho. Vou botar o São Paulo vencendo o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense vencendo uma, porque ele vai pontuar, e o terceiro empate da rodada aqui, tá? Minto, eu vou botar o Juventude ganhando e o Bahia perdendo uma, porque eu não boto o Bahia perdendo, eu só boto empatando e ganhando. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. Vou botar o Galo vencendo o Botafogo. Vou botar o Bahia vencendo o Palmeiras, botar uma rodada que os líderes tropeçam. Bragantino e São Paulo, um empate. Vou botar o Cruzeiro tropeçando contra o Corinthians. Corinthians vencendo uma. Criciúma e Vitória. Cara, eu vou colocar uma vitória do Criciúma. Um Flamengo tropeçando. Botei a rodada do tropeço dos líderes, tá? A rodada dos tropeços, dois tropeços dos líderes. Vou botar mais um empate aqui. Vou botar o Grêmio vencendo o Juventude e vou botar o Vasco vencendo uma. Moleque, eu botei o Vasco vencendo 2 jogos em todos. Botei o Vasco vencendo 2 jogos. Bahia e Atlético Paranaense. Botafogo vencendo Vitória. Cruzeiro vencendo Grêmio. Fluminense vencendo Criciúma. Juventude vencendo Cuiabá. O São Paulo vencendo o Galo. Palmeiras vencendo o Atlético Goianiense. Eu vou colocar o São Paulo e o Galo empatando. O Fortaleza e o Flamengo empatando. E a gente só tem mais um empate para colocar em 3 jogos. Tá, vamos botar... Eu não acho que o Bragantino vai ficar ali embaixo. Vamos botar vitória do Bragantino com gol do Elinho, tá bom? Com gol do Elinho. O Bahia vencendo o Atlético Paranaense. Eu vou botar um empate entre Corinthians e Vasco. Cara, eu não boto o Corinthians perdendo nenhum jogo, mas eu também boto o Corinthians empatando muito. Isso acontece muito por causa daquela visão que eu tenho... Que eu tenho não, né? Uma visão real de que o Corinthians tem muita dificuldade de fazer gol, tá ligado? O Corinthians tem muita dificuldade de fazer gol. Palmeiras e Botafogo no Allianz. Cara, eu vou colocar um empate. Atlético Paranaense vencendo o Fluminense. Atlético Mineiro vencendo o Juventude. Flamengo vencendo o Inter. Vasco vencendo o Atlético Goianiense. Vitória vencendo um jogo contra o Fortaleza, difícil. Só uma coisa, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, e avaliando absolutamente tudo o que aconteceu nos últimos anos. Nas últimas rodadas, os times de baixo começam a, assim, fazer muito ponto, muito ponto. Eu relembro, ano passado, o Santos busca uma vitória contra o Flamengo, busca uma vitória contra o Palmeiras, o Corinthians busca uma vitória contra o Grêmio fora com 1 a menos, o Vasco faz uma campanha de G6, então os times de baixo começam a pontuar. E a gente vai ver isso acontecendo, tá? Eu vou botar o Corinthians perdendo uma, porque o Corinthians não tá perdendo nada. Eu botei algum empate? Botei um empate. Tá, tinha uma rodada que a gente poderia colocar 4, que a gente tinha de crédito. E eu vou colocar nessa aqui. 37ª rodada. Vitória do Atlético Paranaense. Ok. Vou botar o Corinthians vencendo, na pressão dentro de casa. Reta final de campeonato. Porra, estádio abarrotado dentro e fora de casa. Flamengo vencendo. Empate entre Cruzeiro e Palmeiras.
Fluminense vencendo o Cuiabá. Tem um empate na rodada. Vou colocar o Inter empatando com o Botafogo. São Paulo vencendo o Juventude. Vasco e Atlético Mineiro. Vou botar um empate em casa. Empate em casa. Vitória e Grêmio. Vou botar o Vitória vencendo uma no Barradão. Fortaleza vencendo o Atlético Goianiense fora. 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, ok? Palmeiras vence o Fluminense. Atlético Mineiro vence o Atlético Paranaense. Bahia vence o Atlético Goianiense. Botafogo vence o São Paulo. Um Bragantino empata com o Criciúma. Quer saber? Eu vou botar o Vasco vencendo o Cuiabá. Flamengo vence o Vitória. Fortaleza. Vou botar o Internacional vencendo uma. Fora de casa. Jogo difícil sim, mas vou colocar. Botar o Juventude vencendo o Cruzeiro. E, mano, vou colocar o Grêmio vencendo o Corinthians. Botei o Corinthians fazendo 9 gols. Agora, eu não acredito que o Corinthians faça... Eu falei que eu ia fazer alterações no final, tá? Eu falei que eu ia fazer alterações no final. Se tem algum time que eu coloquei muito fora da curva, vamos ver aqui. Quem vocês acham que dá pra dar uma revisada? São Paulo? Primeiro vamos comparar como é que ficou a simulação com como está a tabela. O Botafogo está em segundo na simulação, em primeiro na tabela. Ou seja, não mudou muita coisa. O Flamengo está em primeiro na simulação e em terceiro na tabela. Mudou 2 posições, mas tipo assim, o Flamengo tem um jogo a menos, então pô, se ganhar esse jogo a menos, não é como se eu tivesse mudado muito o curso do time. O Palmeiras está em terceiro e na tabela está em quarto, uma posição. O Cruzeiro está em quarto e na tabela está em sexto, 2 posições. O Bahia está em quinto, na tabela está em sétimo, 2 posições. O Fortaleza está em sexto e na tabela está em segundo. O Fortaleza já teve uma mudança mais drástica. Ele caiu 4 posições da simulação, da tabela para a simulação. E eu realmente acredito que o Fortaleza vai fazer um campeonato bom, mas eu não acho que vai brigar pelo título até o final, tá ligado? Já na simulação, o Atlético Mineiro vem em sétimo. No momento, o Atlético Mineiro é nono. Ele ganha 2 colocações. O São Paulo vem em oitavo. No momento, o São Paulo é o quinto. Eu coloquei perdendo 3 colocações. Mas aí tem que ser levado em consideração que o Cruzeiro vem atrás com menos jogos que o São Paulo. Então, se o Cruzeiro vence esse jogo a menos, ele passa o São Paulo. Então, eu estaria alterando 2 colocações. Agora, o São Paulo pode fazer uma campanha melhor do que eu coloquei, tá? Não é nenhum absurdo se o São Paulo acabar fazendo uma campanha melhor do que eu coloquei aqui. O São Paulo vem numa crescente. Nos últimos 5 jogos perdeu apenas 1, então pode acontecer. O Atlético Paranaense em nono, na vida real ele está em oitavo. E na 10ª colocação está o Vasco, e na tabela está em 10º também. Então o Vasco não teve nenhuma alteração na tabela e na simulação. O Grêmio na 11ª colocação, e na tabela quem está é o Bragantino. O Grêmio na tabela está na 13ª. O Red Bull Bragantino na 12ª colocação e na tabela ele está na 11ª. O Juventude na 14ª colocação, na tabela ele está na 12ª. O Criciúma na 15ª e na tabela está na 14ª. O Fluminense na 16ª, na tabela ele está na 18ª. O Vitória na 17ª, na tabela ele está na 16ª. O Corinthians na 18ª, na tabela está na 17ª. O Cuiabá na 19ª, mantém. O Atlético Goianiense mantém. Ou seja, o time que teve mais alteração, alterou 4 posições. Muitos times alteraram 2, muitos times alteraram 1, outros times não alteraram nenhuma. Ou seja, não tem esse estudo aí que a gente fez de tipo assim, porra, ai, uma zebra aqui, ai, um tropeço aqui, quantidade de empate baseada na quantidade de empate que tem. Acabou que fez que a gente fizesse um campeonato muito padrão, tá ligado? Não teve um time que fez uma arrancada e subiu 8 posições e a gente surtou. Ou um time que, pô, tava bem pra caralho e, pô, caiu 6 posições e a gente surtou. Foi um campeonato com uma simulação que acaba bem parelha, assim. Agora, volto a dizer, não acredito
em 77 pontos, 75 pontos, 69 e 65 no G4. No Campeonato do Brasileiro do ano passado, para se ter exemplo, a gente teve 70, 68, 66 e 66. Aqui a gente está com 77, 75, 69 e 65. Eu não acho que a gente vai ter isso tudo de ponto no G4. Eu acho que a gente vai ter um pouco menos. Já na zona de rebaixamento eu coloquei 21, 27, 38 e 40. Ano passado a gente teve 24, 30, 38 e 43. Ou seja, no final do campeonato, os times de baixo começam a pontuar mais. O 16º e o 15º tem 44 e 45. Aqui tem 42 e 43. Então, eu estou fazendo uma média de pontos na parte de baixo um pouco abaixo do que no ano passado. E eu volto a dizer, eu não sou daqueles caras que fica falando, ai, esse ano a média vai ser mais baixa. Eu não gosto desse raciocínio, tá? Eu não acho esse raciocínio o raciocínio ideal. Por quê? No final do campeonato, os times de baixo começam a tirar ponto dos times de cima, porque tá todo mundo com a corda no pescoço. Mas enfim, eu acho que deu para fazer uma simulação maneira.